Uma mulher de 22 anos vai ser abordada pela polícia da moralidade no Irã. O que vai acontecer com essa mulher vai se tornar público e vai fazer com que várias pessoas se juntem para que aconteça alguma mudança no país. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então eu vou contar para vocês a história de Mahsa Amini. Ela nasceu em Saqqez, no Irã. Mahsa é o nome que ela foi registrada, mas como a família era curda, eles deram o nome de Gina para ela. Eu vou chamar ela de Mahsa, pois é assim que ela é mais conhecida até hoje. O pai dela trabalha para uma organização do governo e a mãe dela é dona de casa. Ela estudou em uma escola para mulheres em Saqqez e se formou em 2018. Depois de terminar os estudos, ela se preparou para a faculdade. Foi aceita para cursar a faculdade de Direito, mas infelizmente não deu tempo para ela realizar o sonho de se tornar uma advogada. Porque em setembro de 2022, a Mahsa viaja para o Teherã, a capital do Irã. E para a gente entender melhor essa história, é importante falar que nesse país era obrigatório para as mulheres cobrir os cabelos em público, independente da sua religião e da sua nacionalidade. E eu tô falando isso no passado porque aconteceu uma pequena mudança por lá, tá? Então assiste o vídeo até o final para saber de todos os detalhes. Bom, além de usar o véu, ou também chamado de hijab para cobrir os cabelos, elas também tinham que usar um casaco que cobrisse até os joelhos, não poderiam também usar calças justas e calças jeans não podia ter buracos também. E além disso, eles não podem consumir bebidas alcoólicas em lugares públicos e também afeto entre homens e mulheres é totalmente proibido. Quer dizer, beijar na rua é cadeia. Então essas são algumas das regras que eles têm que seguir lá. Bom, e para controlar a população de lá, eles têm um departamento da polícia diferente, tá? A polícia da moralidade que faz esse controle aí. Então, voltando lá na história da Mahsa, no dia 13 de setembro de 2022, ela estava lá turistando pelo Teherã, estava com o seu irmão e ela entra no metrô. Essa é uma foto que foi tirada um pouco antes de tudo acontecer. Então essa era a roupa que ela estava usando, um casaco preto, comprido, e na cabeça ela estava usando o hijab, que é o véu. Muito pouco do cabelo dela estava aparecendo, só essa parte de cima e o resto estava coberto com o hijab preto. A Mahsa e o irmão saem na estação Shahid Hakimi, perto das 18 horas. E ali fora da estação do metrô, a polícia chega e aborda a Mahsa e diz para ela que o cabelo dela estava aparecendo e que ela estava usando uma calça justa demais. O irmão dela tenta salvar ela na hora e fala pro policial que, olha, a gente não é daqui, a gente é de outra cidade e tal, estamos só visitando. Mesmo assim, o policial não dá ouvidos e vai puxando ela. Nessa de estar puxando ela, o irmão fica mais desesperado ainda e testemunhas contam que ele tenta puxar a Mahsa de volta, mas o policial empurra o irmão e nessa de empurrar o irmão, o policial chega a machucar ele também e rasga um pouco das roupas dele. Bom, a polícia coloca ela dentro de uma van onde já tinham outras mulheres que tinham sido presas também. E a polícia fala para ele, olha, a sua irmã está presa temporariamente e nós estamos levando ela lá para o centro de detenção. Bom, ela vai ser levada para esse centro de detenção ali para ter uma aula de reabilitação ou algo parecido. O que seria isso? É uma aula que é muito comum lá, tá? Que eles dão de aproximadamente 1 hora e ali é como se fosse um aviso. Olha, você estava ali com seus cabelos, né, aparecendo, você não pode usar roupa assim, roupa tal e tem que se comportar desse modo. Então, é uma aula para ensinar como eles devem se comportar ali em público. Isso aqui é como se fosse uma notificação, do tipo, olha, você fez errado, a gente está te dando um aviso, não faça isso novamente, caso contrário, se você fizer novamente, aí você vai ser presa de verdade. Então ela chega nesse centro de detenção e aqui nós podemos ver ela sentada esperando a aula começar. Enquanto isso, nós temos o irmão que está preocupado com ela. O irmão foi para esse centro de detenção e ficou na porta de entrada esperando ela sair porque ele não podia entrar para esperar lá dentro. E uma ambulância chega nesse local e depois sai com algum paciente dentro. O irmão não consegue ver, né, quem que foi colocado lá e ele vai então na guarita e pergunta para um dos policiais quem que estava naquela ambulância. O policial dessa guarita fala para ele que, olha, foi um dos nossos oficiais aqui que se machucou,
mas que foi levado para o hospital, tá tudo bem, não se preocupe. O irmão fica ali então na frente desse centro de detenção esperando a Márcia sair. E realmente começam a sair muitas pessoas lá de dentro, porque a aula tinha acabado, mas nada da irmã dele sair. Então ele pega uma foto que ele tinha no telefone dele e começa a perguntar, né, para as pessoas que estão saindo se alguém tinha visto a irmã dele. E nessa, uma das mulheres chega e fala: olha, eu vi sim, foi a sua irmã que foi levada naquela ambulância. Ele fica, claro, desesperado com essa notícia aí, começa a perguntar mais, né? E uma das mulheres que foram presas junto com a Márcia, lembra que tinham mais mulheres dentro daquela van, falou para ele que os policiais teriam batido na Márcia com aquele bastão que eles têm, né? Na cabeça dela e que teriam também pegado a cabeça dela e batido assim contra a van. O irmão fica desesperado, vai até o hospital onde ela foi levada e avisa a família toda também. Quando eles chegam lá, eles descobrem que a Márcia já está em coma e foi falado para eles que ela teria tido um ataque cardíaco enquanto estava lá na aula. Só que agora as coisas começam a ficar mais suspeitas ainda, tá? Porque um dos médicos lá teria falado para a família também que ela não tinha tido um ataque cardíaco. Que, na verdade, quando ela foi colocada naquela ambulância lá no centro de detenção, ela já estava com morte cerebral. Então, ela realmente chegou praticamente sem vida naquele hospital. E a família chega a falar com alguns policiais, não desse departamento aí da polícia da moralidade, tá? Mas parece que foi policial civil. E esses policiais falaram que iriam investigar o caso porque ela não estava usando o hijab direito, tudo bem, né? Ela não seguiu as regras, mas na lei deles não estaria escrito ali que alguém poderia machucar ela só porque ela estava ali com o hijab frouxo. E ainda nesse tempo que ela está lá internada no hospital, um jornalista, eu vou ler o nome dele, tá? Chamado Nilofar Hamedi. Eu devo estar pronunciando errado, tá? Me perdoem por isso. Ele consegue ali descobrir, né, o que está acontecendo com a Márcia e tal, e ele tira uma foto dela lá no hospital. Essa foto mostrava que a orelha dela estava sangrando. E ali todo mundo começou a desconfiar de que realmente aquilo ali não era um ataque cardíaco, porque isso aqui é sinal, né, de que aconteceu alguma coisa no cérebro dela. Esse jornalista acaba publicando essa matéria, se eu não me engano foi num tweet, tá? Acho que não foi em jornal assim, mas essa notícia então viralizou depois daqui. E nos próximos dias o estado dela continua piorando cada vez mais. E no dia 16 de setembro de 2022, a Márcia acaba perdendo a sua vida no hospital. Aqui nesse ponto, todo mundo já sabia do caso dela, tá? Isso aqui viralizou muito porque existia a regra de usar o véu, o hijab e tal, mas a Márcia, ela era primeiro uma jovem, né? 22 anos ali, iniciando a vida dela. Ela não estava com roupas inapropriadas, lembra da foto que eu mostrei lá para vocês, né? A roupa dela tava assim no esquema perfeito, praticamente era uma mecha do cabelo que estava ali aparecendo. Então, para muitos iranianos, ela era uma pessoa muito comum, que não foi ligada a nenhum partido político, que não tinha feito nada de errado na vida dela. Era uma pessoa comum, poderia acontecer com qualquer outra mulher. E isso revoltou muito a todos lá no país. E aqui, nesse ponto, as autoridades continuam afirmando que ela teve um ataque cardíaco. Bom, eles começam a fazer os preparativos ali para o enterro dela e como isso aqui já tinha viralizado, as autoridades de lá acabaram fechando as ruas para o cemitério para tentar impedir que as pessoas fossem lá no enterro. Mas isso não impediu. Muitos iranianos foram lá, sim, dar o último adeus à Márcia. E ali que iniciaram os protestos no país. E acontece uma coisa muito bonita de se ver e muito corajosa de todas as mulheres de lá, tá? O que elas vão fazer? Ali, então, na cerimônia, elas vão tirar o véu, tirar
né, o hijab, coisa que as mulheres não faziam nos últimos 40 anos da história do país. E elas não só tiraram ali o hijab, como elas começaram a queimar também. Então, você pensa, né, é algo realmente que era proibido. Então, foi muita coragem delas dar aquele primeiro passo. E é muito importante também falar que, junto com as mulheres, estavam os homens também ali abraçados, junto, né, na mesma causa. A Mahsa virou realmente um símbolo da luta. Na lápide dela estava escrito Amada Gina, que é o nome curdo, né, que foi dado a ela. Você não vai morrer, o seu nome vai virar um símbolo. E o que é diferente nessa revolução é que não existia um líder ou agenda política. As pessoas saíram por conta própria para as ruas para dar um basta. Ninguém mais aguentava as regras que foram implementadas nos últimos 40 anos. E para a gente entender melhor, em 1979 o país se tornou uma república teocrática islâmica. Mas espera um pouco, tá? Antes de julgar todos os muçulmanos, porque eu sou cristã e vivo em um país onde 98% da população é muçulmana, ou se diz ser muçulmanos. Então, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. No final do vídeo, assiste o vídeo até o final. Então, voltando lá ao Irã, eles têm um líder soberano que se chama Ayatollah Ali Khamenei. Ele tem 83 ou 84 anos e já está no poder há mais de 40 anos. Fora ele, tem o presidente também, mas ele que manda em todo mundo, inclusive no presidente. Fora isso, é importante falar que lá é aplicada a lei Sharia. A lei Sharia é uma lei que é baseada no Alcorão, mas ela foi escrita pelo homem. Então, cada país aplica a lei Sharia de um modo diferente, tá? É como se fosse... Eu não vou me alongar muito aqui nesse assunto, tá? Porque é um vídeo inteiro só sobre isso. Mas a lei tem muitas regras e tem as punições. E cada país aplica punições diferentes, porque essa lei foi escrita pelo homem. Então, a lei Sharia que é aplicada lá no Irã é diferente da lei Sharia que é aplicada no Paquistão, por exemplo. Bom, mas voltando aqui nas manifestações, para a gente entender o quão importante é esse caso aqui para o país, é um momento histórico mesmo que eles estão vivendo. Bom, a partir do dia 17 de setembro de 2022, muitas pessoas estavam nas ruas exigindo uma investigação sobre o caso da Mahsa. Nos próximos dias, as manifestações se espalharam para outras cidades do país. Eles gritavam nas ruas: mulheres, vida, liberdade. Eles exigiam que as mulheres tivessem o direito de opção, de poder decidir se quer usar o hijab ou não, e também eles exigiam outros direitos às mulheres que foram tirados nos últimos anos. Por exemplo, agora, né, atualmente, não sei se isso aqui vai mudar nos próximos dias, eu espero que mude, mas lá, para uma mulher viajar para outro país, ela não pode viajar sem a autorização do marido. E isso é uma das coisas que também eles querem retirar lá das leis. Muitas pessoas foram para as redes sociais para compartilhar a insatisfação com as regras que existiam no país. Vídeos de mulheres cortando os seus próprios cabelos nas redes sociais viralizaram. Todos usavam a hashtag Mahsa Amini. Essa hashtag ela foi usada mais de 80 milhões de vezes. E isso foi tão grande que as autoridades começaram a cortar o uso da internet. Sim, eles cortavam a partir de um certo horário lá da noite, porque também cortar, né, a internet no país, isso aqui também dificulta a economia, claro, né, gente? Hoje é tudo com a internet. Então eles faziam cortes assim, certo horário e também para tentar controlar a população para não se organizar nas redes sociais para sair no dia seguinte para o protesto. Outra coisa também que eu preciso avisar para vocês que esse caso aqui ele é muito difícil de pesquisar porque os jornalistas de outros países, a maioria deles não pôde entrar lá no país. Então, por exemplo, a CNN estava proibida de entrar lá. Então, para eles conseguirem as informações, eles conseguiam com alguns internautas que usavam VPN, esse tipo de coisa para tentar driblar ali o sistema e conseguir usar a internet e passar as informações para os jornalistas de outros países. E no meio dessa confusão aí toda que estava acontecendo, então exigindo primeiro uma investigação no caso da Mahsa. Todo mundo queria saber o que realmente aconteceu com ela. Bom, o hospital onde ela foi atendida acabou lá tweetando, falando que ela teria falecido por causa de uma edema cerebral. Isso aí já
né, ia de contra o que as autoridades tinham falado, que ela tinha tido um ataque cardíaco. Esse tweet do hospital, ele foi deletado no dia 19 de setembro de 2022. Um pouquinho, né? Pouquíssimos dias ele ficou no ar. Agora, como a confusão estava muito grande lá, né, e as pessoas estavam realmente indo para a rua e enfrentando a polícia mesmo, as autoridades decidiram então liberar os vídeos, né, das câmeras de segurança da Márcia. Eles liberaram esse vídeo no dia 7 de outubro de 2022. Então, esse aqui é o vídeo que eles publicaram. Inicia do momento que ela sai do metrô. Então, aqui a gente vê ela caminhando normalmente e nós não temos o momento que ela foi, então, abordada pela polícia da moralidade. Depois, quando ela está dentro do centro, ela está ali sentada e logo depois a gente vê ela levantando e indo falar com uma policial feminina e nós conseguimos ver na imagem que a policial está questionando a roupa dela. Logo depois, ela coloca a mão na cabeça e desmaia. Tem um outro corte nas imagens, que é o momento que ela foi atendida pelos paramédicos. Eles entregaram essas imagens para a imprensa e continuam falando que ninguém machucou ela e que ela teve um ataque cardíaco. O pai da Márcia, ele chega a dar uma entrevista para a CNN pelo telefone, né, via áudio, e ele fala que a filha dele foi machucada e que por isso que ela perdeu a vida. E o pai dela também, ele contrata um advogado e a primeira coisa que esse advogado vai fazer é pedir o restante das imagens das câmeras de segurança. Por quê? A polícia da moralidade de lá, eles são obrigados a usar aquelas câmeras, né, aqui no corpo mesmo, e dentro dessas vans, né, dos carros de polícia também tem câmera. Só que quando ele pediu essas imagens, então, para as autoridades, eles falaram que as câmeras dos policiais estavam sem bateria e a câmera da van também estava sem bateria. Agora, nos próximos dias, vai ter uma confusão ainda maior, porque um jornalista conseguiu uma imagem, um documento, na verdade, lá do hospital, que é esse aqui, que é a tomografia que foi feita na Márcia e que mostra a presença de um edema cerebral. Depois dessas imagens irem para a internet, as autoridades falam que ela faleceu por conta de um antigo problema de saúde que a Márcia teve. Agora, olha a confusão, gente, maior ainda, tá? Bom, dizem que a Márcia teve uma pequena cirurgia quando ela tinha 5 ou 8 anos de idade, que ela teria tirado um tumor cerebral benigno, tá? Uma coisa muito pequenininha. E a confusão ainda maior porque eles vão tentar descobrir, né, com a família dela se ela realmente fez essa cirurgia ou não. Alguns familiares falaram que sim, ela realmente fez a cirurgia, que era um tumor benigno, e outros familiares falaram que não, que ela fez uma cirurgia quando ela era muito pequena, mas não tinha nada a ver com o cérebro, que foi uma cirurgia no olho. E para a confusão ficar ainda maior, no dia 13 de outubro de 2022, o Conselho dos Médicos, um total de 800 membros, se juntaram ali para pedir que fosse retirado o chefe do conselho do seu cargo, porque eles alegavam que esse chefe do conselho estava escondendo as informações para ajudar o governo a esconder os fatos sobre a morte da Márcia. Bom, depois disso, ninguém sabe o que aconteceu aí com esse chefe do conselho e com os médicos em geral. Mas fato é que desse ponto aqui em diante, a versão oficial, ela mudou. Em vez de, olha, a Márcia perdeu a vida por causa de um ataque cardíaco, não. A Márcia perdeu a vida por causa de um edema cerebral que foi causado por causa daquela cirurgia que ela fez quando ela era pequena. E essa é a versão oficial até hoje, tá? Ninguém confirmou que ela realmente foi machucada naquele dia. Bom, esse caso, ele está em andamento ainda. Eu sei que muitos de vocês pediram para eu trazer aqui o caso da Márcia Amini. Eu falei no início, até postei lá na comunidade, aqui na comunidade do canal, né? Eu queria esperar as investigações serem concluídas, mas nesse ponto aqui já se passaram 6 meses, se eu não me engano, né? E nada foi feito. E pior ainda, o advogado da família da Márcia, ele acabou sendo acusado agora recentemente de estar ali fazendo propaganda contra o governo. Então, todos acreditam que essa investigação real sobre o caso da Márcia nunca será feita. Mas mesmo assim eu vou trazer agora para vocês um pouco mais sobre as manifestações e o quão importante isso é
para que o país talvez mude aí nos próximos meses. A população não aceitou essa versão aí que foi dada pelas autoridades, então milhares de pessoas continuaram nas ruas, muitas mulheres queimaram os véus, cortaram os próprios cabelos e os homens também protestavam por mais liberdade para suas esposas, irmãs, mães e amigas. Por mais de 5 meses, as manifestações continuaram, muitas pessoas perderam a vida durante esses protestos e é muito importante a gente falar que as pessoas que perderam a vida durante essas manifestações não eram só adultos não, tá? Muitos menores de idade também perderam as suas vidas e tiveram muitos nomes que também viraram um símbolo da luta pelo país, como por exemplo o da Nica Shakarami, que era uma adolescente de 16 anos que foi vista em um vídeo que foi postado nas redes sociais. Ela estava em cima de um carro queimando o lenço. Momentos depois desse vídeo, ela envia mensagens para uma amiga falando que estava sendo perseguida pela polícia. E logo depois, a polícia fala que ela se jogou de um prédio. A família dela foi avisada somente 3 dias depois de tudo acontecer. E eles não tiveram o direito de receber o corpo dela, porque segundo eles, o corpo foi roubado. Muitos acreditam que eles não entregaram, porque se a família visse, iria perceber que a causa da morte era outra. Fora isso, teve um grande número de pessoas que foram presas. Não existe um número oficial, mesmo porque as informações oficiais são muito difíceis de conseguir, mas acredita-se que mais de 20.000 pessoas foram presas e algumas delas já foram julgadas e algumas delas foram condenadas à pena capital. E algumas dessas sentenças já foram cumpridas. Sim, eles penduraram algumas pessoas por lá, na frente de todo mundo, tá? Isso foi feito em praça pública, como uma forma também de tentar parar os protestos, né? Tipo, olha, esse será o seu fim se você continuar aí nas ruas também. E fora isso, nós temos também as pessoas que perderam a vida nas ruas. Então, esse número aqui também não é confirmado, mas acredita-se que mais de 185 pessoas perderam a vida enquanto estavam lá batalhando para que as coisas mudassem lá no país. E tem o caso dos jogadores de futebol da Copa. Vocês lembram disso, né? Que os iranianos ali, os jogadores, eles não cantaram o hino nacional em protesto mesmo, para ajudar ali, né, nessa luta. Vocês veem, então, que não são só as mulheres, os homens estão junto também. Isso é muito importante falar, porque muita gente fala assim, ai, é tudo machista, é tudo mesmo bolo. Não, não é não. Esses iranianos profissionais do futebol do país, eles tiveram uma coragem, assim, gigantesca de fazer aquilo ali e vocês pensem que estava tudo bem quando voltou para casa? Não, não estava tudo bem não, tá? A Copa acabou, a gente ficou lá, né? Copa, que legal. Quando eles voltaram para lá, o problema foi muito grande para eles. Eles sabiam que eles teriam esse problema muito grande, mas eles precisavam dar voz para essas mulheres ali na Copa do Mundo, né, em frente a todas as câmeras, para que o mundo inteiro visse o que estava acontecendo no país deles também. Isso aqui é uma questão de direitos humanos. Então, essa luta não é só deles, sabe? Eles pedem para que a gente conte a história também. Por isso que é importante também compartilha esse vídeo aqui para mim, tá? Compartilha esse vídeo, muito importante compartilhar a história da Mahsa, o quanto mais melhor, porque lembrando que as pessoas de lá, elas não podem falar, a gente precisa amplificar a voz dessas mulheres e desses homens também. Bom, voltando aos jogadores de futebol aqui, então eles tiveram um problema muito grande quando eles voltaram para casa, e um dos jogadores, que é esse aqui, que se chama Amir Nas Azadani, ele foi acusado de participar dos protestos e ele foi acusado também de algo que muitos acham que ele é inocente. 3 oficiais do governo acabaram perdendo a vida durante as manifestações e eles acusaram o jogador de participar desse grupo aí que tirou a vida desses 3 oficiais. Então, por esse motivo, esse jogador ele foi condenado à pena capital. Só que isso aqui vai mudar depois. Em janeiro de 2023, o tribunal, se eu não me engano foi o Tribunal Superior de lá, ele trocou a sentença dele, tá? Trocou de pena capital para 26 anos de cadeia. Então sim, ele está preso até hoje. E isso aqui mudou, porque lembra lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que teria uma mudança no país? Sim, muitas coisas mudaram agora em 2023. As manifestações diminuíram,
A imprensa internacional acredita que talvez diminuíram por causa das pessoas que foram penduradas lá, então as pessoas ficaram com medo, ou talvez também porque o soberano, o líder soberano lá, ele anunciou como se fosse uma paz momentânea. Ele começou a liberar alguns presos e também ele retirou muitos oficiais lá da polícia da moralidade do país. Então, hoje em dia, as últimas informações que se tem lá do país é que as mulheres estão sim sem usar o véu na rua. Então parece que elas adquiriram esse direito novamente, mas eu digo parece porque na verdade, nas leis ainda não foi retirada essa regra, tá? Então, até que seja retirada essa regra, realmente elas terão a liberdade total. Mas o que parece é que as coisas estão muito melhores agora, tá? A partir desse ano de 2023. Mas tudo pode mudar nos próximos dias. Por isso que a luta continua. Mulheres, vida e liberdade. Outra coisa que eu vou encaixar aqui nesse vídeo, que também nós não temos muitas informações sobre o que está acontecendo, mas eu acho importante também colocar aqui, já que a gente está falando sobre o caso da Marcia, que foi o que, quando iniciou tudo isso aqui, né, é que tiveram alguns ataques às escolas femininas do país. Os ataques iniciaram em novembro de 2022 e continuaram por alguns meses. Ninguém sabe quem que está fazendo isso, mas o que eles fizeram? Eles colocaram um gás lá nas escolas e muitas das meninas começaram a passar mal, foram levadas para o hospital. Elas se recuperaram, mas as informações oficiais que nós temos é de que pelo menos uma menina perdeu a vida, que era uma aluna que tinha 11 anos de idade. Isso aconteceu em 290 escolas diferentes espalhadas em 28 províncias do país. Essa informação é muito recente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas parece que eles estão investigando sim, e parece que isso aqui não tem ligação com as autoridades, mas talvez de alguns, né, homens de cabeça pequena que vivem lá também. Outra informação que eu vou incluir aqui nesse vídeo é sobre uma música que viralizou lá. A música foi escrita pelo Shervin Hajipur, que é um cantor e compositor do país. Ele usou as frases que os próprios iranianos e iranianas colocavam lá no Twitter, né, falando que a gente não quer mais isso, a gente não quer mais aquilo, por que nós estamos lutando? E dessas frases ele escreveu a canção. Ele chegou a postar essa música no Instagram dele, esse vídeo viralizou e a música é linda demais. É uma pena que eu não posso colocar a música inteira aqui para vocês escutarem aqui nesse vídeo do YouTube, porque vocês sabem, né, que o YouTube tem algumas regras aqui, mas é claro que eu vou colocar o link da música do próprio canal desse cantor aqui, que ele tem lá a música completa, nos comentários destacados aqui para vocês, tá? Essa música ela foi traduzida para várias outras línguas também. Tem uma versão em inglês, tem versão em francês, tem versão em espanhol. Acho que eu vou deixar a versão em espanhol no comentário destacado também, que é muito interessante, porque a música não é só a música que é bonita, a letra é linda demais. E para facilitar mais, que eu quero que vocês escutem essa música também, que vocês também compartilhem essa música para mais e mais pessoas, porque ela virou um símbolo aí dessa luta dos iranianos. Eu vou tentar postar no meu Instagram, @GiselleYildiz, e vou colocar essa música lá com a legenda em português, porque eu consegui a legenda em inglês da música, mas eu traduzo para vocês e coloco a legenda para vocês entenderem o que ele está falando. E outra coisa também é que no dia que esse cantor ele postou essa música no Instagram, se eu não me engano foi 1 ou 2 dias depois, ele foi preso, tá? Por ter então criado essa música e por ter viralizado aquilo ali. Essa música, é claro que durante os protestos as próprias pessoas cantavam por lá e é lindo de ver, gente, essa união dos iranianos. E como isso aqui também foi muito chocante, né? A prisão desse cantor só por ter escrito essa música maravilhosa, é claro que as manifestações continuaram para que ele fosse solto o mais rápido possível e realmente as autoridades soltaram ele depois de alguns meses preso. Ele saiu pagando uma fiança, então ele ainda vai ser julgado por esse caso aqui. Eu espero que nada aconteça com ele, é claro. E depois que ele saiu, ele meio que ficou quieto, sabe? Ele não quis falar muito sobre o assunto. Muitos acreditam que deve ser porque, né, ele deve ter sido torturado, né, enquanto estava lá. Imagino que esse homem passou por lá, né? Bom, mas ele teve uma notícia muito boa, porque agora, em 2023, a música dele ganhou o Grammy Awards.
e ele não estava lá presente, é claro, porque como ele ainda vai ser julgado, ele não pode sair de lá do país. E sobre aquela questão que eu falei lá no início do vídeo, né, que eu sou uma cristã que mora aqui num país muçulmano. Eu moro na Turquia já há muito mais de 10 anos, já nem lembro mais quantos anos que eu moro aqui, mas faz muito tempo que eu estou aqui no país. Antes disso também já morei em outros países muçulmanos, então eu posso dizer que por experiência própria, a religião não é o problema. Aqui na Turquia, por exemplo, nós mulheres, nós temos o direito de usar o véu se a gente quiser, e se a gente não quiser, a gente não precisa usar o véu. Você vê muitas turcas indo para a mesquita para orar sem o véu. Quando chega na mesquita, é claro, aí sim é obrigação você colocar lá dentro, porque uma questão de respeito, né? Você está lá na casa do Senhor, você se tampa, então, para entrar no local. Quando ela sai da mesquita, ela tira o véu dela e ela continua a vida dela normalmente. Outra coisa também muito interessante que a gente vê muito aqui na Turquia acontecer é uma menina usando um véu abraçada com uma menina com cabelo colorido até muitas vezes na rua, sabe, com uma roupa totalmente diferente da dela, quer dizer, uma extremamente religiosa e a outra não, e as duas se dando bem. E outra coisa interessante também que eu descobri aqui nesse caso foi que eu assisti muitas entrevistas com iranianas lá no Irã durante os protestos e tal, e lá também você via o que você vê hoje em dia aqui na Turquia, né? Que eram mulheres com véu e mulheres sem véu na rua, uma abraçada com a outra. E essa entrevista que eu assisti, que era uma senhora que estava com véu, e ela falou, não, eu uso porque eu acredito, né, que tem que usar, mas se ela não quiser usar, é o direito dela, então por isso que eu estou aqui na rua lutando pelo direito de todas as mulheres, pelo direito da opção. Outra coisa muito interessante também nessas entrevistas aí que eu vi foi que muitas delas falaram que mesmo se elas conseguirem, né, acabar lá com aquela tirania toda, tirar esse povo do poder, ela não vai deixar de ser muçulmana. É isso que eu falo, sabe? Não vamos julgar uma religião toda pelo erro de um grupo. E é isso que os iranianos querem também, é tirar esse grupo lá do poder. É só isso que eles pedem, para que as regras ali, né, sejam mais leves e para que as mulheres tenham mais liberdade no país. Então eu estou junto com vocês, iranianos, e eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aqui o canal também estão nessa luta ali, né, esperando que a vitória de todas as mulheres e homens daquele país também seja finalmente alcançada, né? E que as leis mudem por lá e que todas as mulheres tenham mais direito. Mulheres, vida e liberdade, que esse que é o slogan da campanha. Não esquece de compartilhar esse vídeo para mim, tá? Curte o vídeo se você ficou aqui até o final. Essa pesquisa que eu fiz foi gigantesca e, na verdade, eu gostei muito de pesquisar aqui esse caso, de saber mais um pouco da história lá do Irã. Se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.